No episódio do Alt Tablet, transmitido no canal UOL e no YouTube, o ex-colega de Monark no Flow Podcast, Igor 3K, respondeu direto ao ser perguntado se considera o influenciador burro. Igor critica que Monark expõe ideias sem explicar, criando polêmicas gigantes. Segundo ele, seria melhor falar o que pensa de forma explicada, em vez de soltar ideias que inflamam. Igor revela que, após a fala polêmica sobre proferida por Monark, que tudo desmoronou. Ele lembrou que precisou lutar por um ano inteiro para recuperar o podcast e ainda carrega o peso da acusação de nazismo. Mesmo com todas as acusações, Igor reconheceu o papel de Monark no início do Flow e admitiu que sem ele, o Flow talvez sequer existisse. Confira o trecho. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. O Monark é burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara... burro. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta, já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê, eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tu, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho e o Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e não queria fazer e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo assim, foi em 2018, alguma coisa assim, teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem, sabe qual é? Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir fogo de artifício com barulho. Aí... Nossa...
Aí tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou... Nossa. Não, acabou, o final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, se eu falo A e o cara entende D, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça, em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando a gente chega na relevância, a gente já estava junto. E não é que ele era burro. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades disso aqui que eu tô falando, tá ligado? E aí, isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. E aí, então, e é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Sabe qual é? Ele, sei lá, outro dia eu vi ele conversando com um cara, faz um tempo, na verdade, né, que agora ele não pode mais ter rede social, falando com um cara sobre Ratanabá. Eu fiquei, caralho, que viagem. Vocês têm contato? Mantém contato hoje em dia? Tem um tempo que a gente não se fala. Um tempo quanto? Cara, hoje que eu falei com o Monark deve ter sido um pouco depois do meio do ano passado, num Discord, alguma coisa assim. Entendi. É bastante tempo. Igor também desabafou sobre como o episódio da declaração de Monark sobre o destruiu sua vida pessoal e profissional por um tempo. Ele relatou que todos os canais do Flow foram desmonetizados e os patrocinadores romperam os contratos de forma imediata. Ele também afirma que passou a ser chamado de mesmo sem ter feito a declaração, apenas por associação. Olha só. O Monark, em fevereiro de 2022, durante um episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. Uhum. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você, ir pro Flow? Vamos lá. Essas aspas aí, um pouquinho antes, o Monark, ele fala assim, cara, nazismo é do mal, é do diabo, não devia existir e tudo mais, mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou um partido nazista, né? Esse pedacinho aí foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida? A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa, era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha... Todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram o programa? Todos. Tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez, porque o Monark, ele sai do Flow... Que dia que você falou que foi isso daí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? E assim, eu entendo que putz, a galera ficou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que a gente, além de perder tudo nisso daí, no dia seguinte, no final da semana a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Muito profundamente, muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu para reconstruir a parte... Porque o Flow, eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? E no início do ano, o Gian, que é um dos caras que começou o Flow lá comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia 1º, ele recebe uma mensagem do além, para quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali.
E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais Era cedo. sobreviver. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais... nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer era chegar lá e fazer o meu programa. Era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo porque eu acredito muito, sabe? Enquanto isso, o youtuber e streamer Felca se surpreendeu ao receber pelas redes sociais a imagem de uma tatuagem com o rosto dele feita por uma fã. O desenho detalhado ocupava boa parte do braço da seguidora e a reação do Felca foi registrada com total perplexidade. Nos stories ele disse que não sabia o que sentir. Uma moça fez uma tatuagem minha. Eu não sei o que sentir. Por hoje é isso, pessoal. Comenta aí, se inscreva no canal e até a próxima.